Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. E aí, a nossa filosofia... Por que é a nossa filosofia? Porque o Ágora não é uma escola fácil. O Ágora, ele vai exigir de você, e é exigir mesmo, tá? Eu não estou brincando, pode perguntar para eles. Uma dedicação e um senso crítico muito grande. Por quê? Porque é absolutamente tudo diferente de tudo que você escutou até hoje. É tudo diferente. Não é assim, tem alguma coisa igual. Não, é tudo diferente. Então é assim, tem muita gente de Provida que está fazendo Ágora, por exemplo, esses diretores nossos que vieram para o Ágora, eles são da Itália e são da Provida, então eles estão saindo da Provida para vir para o Ágora. E tem outras pessoas aqui também. O Charles também eu acho que fez Provida, não sei. E fora ele tem o Rodrigo e tem o Caio também. Então é assim, o que está acontecendo? E aí, viu, Charles? É tudo diferente, né? É tudo muito diferente. Se você tem assistido às aulas nossas do Facebook ou do YouTube, é tudo muito diferente, né? Então vai exigir de você um compromisso com você. E aí, a gente sempre pergunta para as pessoas, o que você busca? O que você quer? Por quê? Porque normalmente uma pessoa que tem 28, 29, 26, 28, né? Uma pessoa que tem 28 anos, eu costumo acertar bastante coisa, viu? Eu não falei. Costumo acertar bastante coisa. Vai exigir que você queira saber realmente quem você é. E aí não é uma questão de idade, porque o que acontece? Você pega pessoas de 70 anos, que é esse pessoal da Itália, eles estão com uma energia que você não tem noção. Eles querem montar, eles querem fazer, já tem lista de alunos, eles estão agora buscando lugar. Por quê? Porque o Ágora tem por objetivo não cobrar absolutamente nada de ninguém. Aí você vai falar, pegadinha, né? O primeiro curso não cobra nada, o segundo, o terceiro cobra. Não, nenhum curso cobra. Aqui a gente não cobra absolutamente nada. Tudo que acontece dentro do Ágora é de graça. E assim será. Sempre de graça. Portanto, o objetivo do Ágora não é financeiro. Muito pelo contrário. O que a gente cobra, o valor, o dinheiro do Ágora é o teu senso crítico de estudo. É o teu senso crítico de análise. É o teu compromisso com você. E aí independe de idade. Independe, porque assim, se você pegar e falar assim, olha, eu quero aprender. Eu quero entender o que é isso aqui. Sabe, independente de religião, independente de seita, independente disso aqui, independente. Eu quero entender quem é o ser humano. Se você tem isso dentro de você, existem dois momentos. O primeiro momento, que eu acredito que talvez não seja o teu caso, você vem de alguma escola? Não, só a regra de escola. Eubiose, Provida, Gnose, Sintologia, esses negócios todos? Não, vim atrás do Arthur. Tá. Então, Renata, talvez você tenha uma vantagem muito maior sobre essas pessoas. Por quê? Porque esses locais normalmente aprisionam pessoas por medo. Eles começam a criar o que a gente chama de formas de pensamento baseadas no medo. Se você sair daqui, você vai morrer. Não, é assim, querido, é assim. Só que eles não falam de uma forma de... Eu não conheço, Não, então, eu sei. É por isso que eu acredito que você tem uma vantagem muito grande.
Porque você não vem com esse dogma, né? Ou com esse medo. E o grande diferencial do Ágora é que, como ele é absolutamente tudo diferente de tudo que você já viu, vai gerar um medo em você enorme. Porque ele vai levar você na busca de quem é você. Na busca do entendimento de quem é o ser humano. Portanto, aqui a gente brinca, a gente conversa, a gente sente frio, né? Mas a gente sente frio, né? Mas o foco principal não é bate-papo, não é conversa, não é passatempo, não é brincadeira, não é churrasco, não é reuniões intermináveis que falam sempre a mesma coisa. Muito pelo contrário. O foco do Ágora é o eu. Então é assim, nós brincamos, nós conversamos, tem dias que a gente come bolo, tem dia que a gente toma café, mas na hora que a gente vem para conversar, é para conversar. Né? E aqui nós temos duas torres que é muito importante, que a gente segue e que é o que eu tento passar para quem está aqui. Que é a verdade, jamais mentir, jamais. Mentir para pessoas, isso é a pior coisa que tem. Né? E, portanto, sempre a verdade, sempre. E sempre a coragem. Porque, às vezes, a coragem, ela vai exigir de você a fortaleza. Porque, às vezes, pode ser que eu fale alguma coisa, você fique bravo. E, às vezes, não foi para você. Às vezes, não foi para ninguém. Foi porque é um encadeamento lógico de ideia. Né? Então, o Ágora, ele vai apresentar uma série de temas que às vezes você vai falar, ele está falando para mim. Não estou falando isso. Não é, porque é um encadeamento de ideia. Então, para expor um assunto, a gente vai conversar sobre esse assunto. Então, não é nada pessoal. Logo, se acontecer alguma coisa nesse sentido, o que eu peço para você? Em público, como eu estou em público, né? Olha, eu não gostei do que você fez. Olha, eu gostaria que tivesse sido diferente, eu não achei legal o que você falou, por que você falou isso para mim? Você entende? O que a gente preza aqui é a liberdade. Tanto é que se eu estiver falando qualquer coisa, e na hora você sentir vontade de perguntar, você vai perguntar. Não tem esse negócio de... Você vai perguntar na hora, olha, não entendi esse assunto. Explica de novo. A minha responsabilidade e a nossa responsabilidade é explicar para você até você entender. Por exemplo, o Charles, ele fez o treinamento módulo 1, que a gente chama, com a Isabel. Ele está assistindo a aula aqui, assim como o Francisco também. Se o Charles quiser fazer uma pergunta, estou dando exemplo, sobre a árvore da vida, ele tem total liberdade de fazer. Aliás, Charles, para o módulo 2 é bom dando uma olhada já em árvore da vida, Cabala, Doshá, Medicina Ayurveda, tá bom? Dimensões, nós vamos falar de dimensões, tá? Nós vamos falar um pouquinho de física. Então, se você quiser ir já dando uma olhada, se for coisa muito nova para você, fica à vontade, tá? Então, o assunto... Tá bom. O assunto não está preso para o módulo. Então, módulo 2, módulo 3, módulo... O módulo 1 eu gosto de fazer um pouco mais rígido para poder ter a mais absoluta certeza que o conceito ele vai ficar bem entendido. Veja, não é porque o conceito ficou bem entendido que significa que você vai aceitar o conceito. Porque você pode ter entendido, mas não significa que hoje ele faz razão para você.
E isso é normal. Por quê? O que é, Márcia? Não foi eu que falei. Quem falou? Ah, por quê? Como que funciona? O que é? Ele perguntou se a Ana não vai entrar hoje. Eu chamei a Ana 2 vezes. Tá bom. E o que acontece? O cérebro, ele é assim, de lado, né? Usa imaginação. É isso que eu ia falar. E o que agora. você tem dentro do cérebro? O que você tem? Tálamo, hipotálamo e glândula pituitária. Aqui, na mesma altura do terço médio da cabeça, então, vamos supor, se eu pudesse dividir a cabeça em 3. Aqui, no terço médio, você tem uma outra glândula que faz parte do cerebelo, chamada glândula pineal. Essas duas glândulas, elas trabalham muito, uma ligada à outra. E também com uma outra glândula chamada timo. O que acontece? Hoje você está vivendo. Você passa as suas experiências, você está olhando, você está analisando. Tudo que acontece neste universo, ele é gravado em formas de frequência aqui. No timo. Tudo que você vê um doce, gerou um desejo, gerou uma atração, essa atração via frequência, ela fica gravada aqui. Como que isso aqui funciona dentro de você? Então, você vê uma imagem. Essa imagem, ela passa por um processo químico e elétrico dentro de você. Lógico. Químico, por quê? Porque você vai olhar, se for alguma coisa gostosa, você vai começar a salivar. E elétrico, por quê? Porque você vai ter comunicação neural dentro do cérebro. Os neurônios vão começar a se falar. Né? E como que isso acontece? Você olha, essa imagem que você olhou, ela está gravada na glândula pituitária e na pineal em forma de frequência. Portanto, quando você vê um objeto, seja ele qual for, e você grava nessas duas glândulas a frequência de satisfação e de prazer, você olhou um objeto. Você gosta de doce? Eu adoro Você gosta de bombinha de chocolate? chocolate. De creme? É chocolate, né? Chocolate. Então é assim, ó. Aí você vê aqui, né? Os dois neurônios estão aqui. Na hora que você vê o chocolate, o que acontece? Eu não tenho a imagem do chocolate aqui. Não existe isso. O que fica gravado aqui? A emoção do chocolate. Então assim, então vamos supor, o chocolate tem uma emoção assim, ó. Tá bom? Por exemplo, uma onda, sabe onda de frequência? Assim. E ele vai ficar onde? Aqui. Na hora que você vê o chocolate, vamos supor que é a primeira vez. O que vai acontecer? Vai ter uma descarga elétrica entre os dois neurônios, falando assim, olha, ela vai comer alguma coisa. Por quê? Porque normalmente quando eu venho aqui e falo assim, come, é gostoso, você vai gostar, você vai confiar em mim. Portanto, esta confiança que nós temos gera em você uma predisposição para fazer com que essas imagens em forma de frequência fiquem gravadas aqui. Logo, a segunda vez, vamos supor, aí você come. Nossa, é gostoso mesmo, né? Chocolate é gostoso. Ele cria como se fosse um botãozinho assim, verde. Não gostou? E fica lá.
Vamos supor no segundo dia. Você olha o doce, que delícia. Ele vem, recompensa e prazer. Chocolate é gostoso. Gera de novo essa frequência no cérebro, através das sinapses. Porque, né, o olho manda um impulso elétrico para cá, o impulso elétrico gera uma frequência do olhar, essa frequência está carregada por uma emoção, chocolate, essa emoção entra em ressonância igual com essa que você já tem gravado aqui e grava gostoso, recompensa e prazer. Quando isso acontece pela quarta vez, existe um processo neural em todos os seres humanos, todos, que ele grava os dois neurônios, eles geram uma gravação que depois dali, quinta, sexta, sétima, não acontece mais descarga elétrica entre neurônios. Por quê? Porque ele já gravou a imagem, gravou sensação e prazer. Portanto, todas as vezes que você vê chocolate, já está gravado que é gostoso. Portanto, não existe mais formas de pensamento e nesse momento você age por osmose. Você age sem pensar. Automaticamente, na hora que você vê o chocolate, o tálamo e o hipotálamo já tem a troca neural com a glândula pituitária e a pineal. Eles já se conversam, comunicam, e a glândula pituitária, ela dispara para o corpo todo hormônios, aminoácidos, falando, prepara aí, nós vamos comer chocolate. Serotonina, prepara aqui, nós vamos criar serotonina, que é prazer. Portanto, não tem mais cadeia elétrica para novos neurônios aqui, porque essas imagens já foram pré-formatadas. A partir desse momento, você as executa sem pensar. Todo o processo que acontece no corpo, ele vai de uma forma espontânea. Quando Jung comentou isso, Carl Jung trabalhava junto com Freud e trabalhava junto com Albert Einstein. Então é assim, Albert Einstein escutava isso de Jung e por ter um embasamento prático, ele conhecia a física, ele começou a criar todas as fórmulas. Fazia a necessidade de comprovar esse processo aqui. Como que eu comprovo isso? Como que eu sei que isso aqui é verdade? Porque até então a filosofia está falando que funciona. A medicina mapeou que isso daqui acontece. Por quê? Porque na hora que você está comendo, você vê as regiões do cérebro começam a ficar mais ativas do que as outras. Sabe, né? E aí vem o neurocientista inglês Benjamin Libet, e fez a seguinte experiência. Colocou 4 pessoas com 4 lâmpadas. E cada uma correspondente a uma lâmpada. Verde, amarelo, azul e branco. E falou para as pessoas, olha, quando acender a tua luz, você aperta um botão. Portanto, acendeu a luz verde, a pessoa correspondente a verde apertaria o botão. E assim ele fez 4 vezes. Na 5ª vez, ele não acendeu uma das lâmpadas. Adivinha? A pessoa correspondente àquela lâmpada, o que ela fez? Ela apertou o botão. O que mostrou
que após a quarta repetição, aquele indivíduo já tinha gravado nele uma ação espontânea e pré-determinada. Veja, ele não conseguia fugir. Ele não tinha naquele momento a opção da análise. Por quê? Ele estava predestinado a executar uma função pré-determinada. O que significa? Acendeu a luz, aperta o botão. Destino, verde, amarelo, azul. Então depois do amarelo vem o azul. Destino, vai acender a luz azul. Determinado, todas as vezes que acender a luz, aperta o botão. Portanto, esse indivíduo ele foi pré-destinado e pré-determinado a executar uma função sem que ele parasse para pensar. O mesmo experimento foi feito pelos cientistas americanos. Aquela experiência da banana no macaco, já ouviu falar? Nunca ouviu falar? É assim, ó, colocaram 4 macacos dentro de uma jaula e um cacho de banana pendurado e deixaram os macaquinhos passar fome. Então, quando um macaquinho sentiu fome, o que ele olhou para a banana e falou: vou comer a banana. Ele subiu a escada, puxou a banana. No que ele puxou a banana, um jato de água fria e molhou os 4 macacos, ele e os outros 3. Quando ele desceu, adivinha? Apanhou. Isso é verdade, isso é fato. Pode procurar na internet. Tudo que eu estou falando para você, tudo é fato. É comprovado e é estudado. Tá bom? Nesse momento, o que o cientista fez? Foi lá e tirou esse macaco e colocou outro. Esse que entrou, sabia? Não. Adivinha? Ele subiu para pegar a banana. No que ele pegou a banana, ele desceu e apanhou. E assim os cientistas foram trocando. Até o momento que os macacos que estavam dentro daquele cercado não mais subiam a escada para pegar a banana. Porque foi criado neles o condicionamento de que se subisse a escada, algo de ruim ia acontecer. Portanto, aqueles macacos foram pré-determinados a não mais pensar. E como que isso acontece? Através desse processo aqui, de condicionamento do ser humano. E como que a gente reforça esse processo aqui? Uma ferramenta fantástica para a gente reforçar isso aqui. Como que funciona? Qual que é? Através do medo. Se eu gerar um medo em você, em algum momento aqui, essa ligação sináptica, absolutamente nada vai quebrá-la, exceto você. O que significa? Que pode ser, que a maioria dos seres humanos foram predestinados a executar funções das quais nem ele mesmo pensa mais. E pré-determinados para executar. Porque eles não pensam. O que isso mostra? Quem eu sou? Quem eu sou? Se eu fui predeterminado e estou predestinado, qual a opção que eu tenho? Por exemplo, Covid-19. Assistindo agora na Band News, agora. As vacinas devem estar disponíveis no Brasil a partir de março. O governo federal não quer comprar a vacina da China porque a reação dela não é das melhores. Porque estudos mostram que eles vão ter uma
uma ação de, no máximo, 3 meses. E são 46 milhões para comprar essas vacinas. Portanto, o governo federal quer comprar as vacinas, que é a Sputnik V da Rússia, ou a americana. Só que os cientistas já estão falando que não adianta tomar essa vacina. Porque o vírus já sofreu mutação. Logo, em março, se a vacina chegar, já não vai servir. Porque você vai estar sendo vacinado para o vírus 1. Só que na Europa já está o vírus 2, que é a mutação. E que as vacinas já comprovaram que quem pegou vai pegar de novo, e os vacinados. Porque a vacina do vírus 1 não resolve o vírus 2. Logo, o que vai acontecer? Precisa ser mãe de Ná para descobrir o que vai acontecer? A Alemanha entrou em lockdown. Itália entrou em lockdown. Espanha lockdown. Portugal parece que já restringiu. França, agora para ajudar, né? Já restringiram. Parece que, né, os bares vão voltar tudo fechado. Mas o que vai acontecer? Precisa ser esperto para saber o que vai acontecer? Só lembrando que há quanto tempo que eu avisei vocês que isso ia acontecer? Que eu falei que ia acontecer de novo. Que não era para gastar dinheiro, que era para economizar, que vai acontecer de novo. Então é assim. Adianta então tomar vacina? Mas voltando para cá. Com esse cenário aqui, quem eu sou? Quem eu sou? Porque veja, se eu estou suscetível a programações que foram feitas, das quais eu nem sei quais foram, e que eu executo funções sem saber. Você lembra quando você tinha 1 ano? Não. Eu lembro pouca coisa da minha infância. Você não lembra? 2 anos, não lembra. 3, não lembra. 5, não lembra. Não lembra. Então assim, você não lembra como você foi condicionado aqui. Você não lembra. Ninguém lembra. Então assim, até os 7 anos, vamos dizer. Até os 7 anos. Você não sabe quais foram as determinações que o teu pai e tua mãe fez. Você não sabe que tipo de emoção que você gravou aqui. Você não sabe, de repente você foi colocar o dedo na tomada, teu pai foi lá e te deu uns tapas. Ou tua mãe, isso gerou o que em você? Uma frequência. Essa frequência ficou gravada. Todas as vezes que eu quero fazer isso, e aí hoje você está pré-determinada a executar funções das quais você nem sabe. Mas você vai falar assim, puxa vida, Marcos, eu quero ser feliz. Eu quero ter conhecimento para ser feliz. E aí eu coloquei na internet hoje que a gente ia ter uma palestra sobre Covid-19 e futuro. Então é assim, eu acho que a palestra é muito rápida. É assim, não gasta dinheiro, guarde dinheiro, porque vai vir a onda 2 vai parar tudo isso aqui e vai morrer mais um monte de gente. E a vacina que vai vir, vai estudar. Porque assim, a vacina não cobre o vírus 2, que é a mutação do vírus que está acontecendo na Espanha. Tanto é verdade que em Santa Catarina já constataram uma moça que pegou Covid-19 e pegou de novo. Então assim, não vai adiantar nada. E aquele médico no Rio de Janeiro que tomou a vacina e morreu, o pessoal falou, espera, então a vacina não é para esse ano. Agora a vacina para o ano que vem. Lembra que era para novembro? Agora está indo para março. Por quê? Porque o médico que tomou a vacina morreu. Então assim, calma.
Nessa, o que você vai fazer? Ou você passa o dia inteiro dentro de casa, sem fazer mais absolutamente nada, trancado, fechado, Correndo risco de correndo pegar risco de também. vida, e aí começa a vir as formas de pensamento. Se o vírus está no ar, você vai ter que tomar banho de máscara, você vai ter que comer de máscara, você vai ter que namorar de Mas tem que ser máscara. a máscara, né? Você vai ter que fazer absolutamente tudo de máscara, porque assim, o vírus está no ar. E o pior, talvez você já tenha pego o vírus, você não sabe, e está se protegendo. E você já pegou. Então é assim. Interessante, né? Na Itália parece que foram 20 mil contaminados no final de semana. 23 mil. Em um final de semana. Na França, mais não sei quantos mil. Quer dizer, então, não seria mais bonito falar para o pessoal antes da eleição? Pessoal, vai pegar. E desculpa, se você tiver que morrer, você vai morrer. Mas isso é uma verdade dolorida. Que as pessoas não estão pré-destinadas e muito menos pré-determinadas a ouvir. Por quê? Porque você vai numa qualquer tipo de local, aonde você se sente bem, aonde normalmente uma pessoa é acolhida, aonde normalmente você escuta aquilo que você está mais aderente. Você fala, pô, legal, aqui o pessoal tem as minhas ideias, aqui, pô, me senti bem aqui. Aqui é gostoso, porque, pô, tô acolhida, tô no aconchego, tô no aconchego. E aí você chega no Ágora, e o Ágora pergunta para você assim, ó, perante isso aqui, quem eu sou? Garanta para mim, hoje, que tudo que você executa, tudo, não foi pré-determinado para você executar. Como chama aquele texto que eu postei sobre borboleta? Como que é? Que você me perguntou uma vez. Não, Marcos, aquele texto de programação através do medo, como que chama mesmo? Eu lembro do texto. Como que é? Isso, borboleta monarca. Então é assim, Hitler, já ouviu falar em Hitler? Segunda Guerra Mundial. Não estou defendendo o Hitler, muito pelo contrário, estou comentando um estudo que os cientistas deles fizeram. Como que eles controlavam as pessoas? Através do medo. Você tem medo de morrer. Se eu falar para você que vem a onda 2 de vírus e que a vacina não resolve nada, ou você já fechou o braço todo. Você já se fechou. Aham. Você entendeu? No Covid eu não tenho mais medo, mas no início eu tive muito. Borboleta monarca. Significa o quê? Significa que você controla pessoas através do medo. Você gera o medo nela. O medo cria esse processo eletroquímico, gera as sinapses. O que a pessoa não quer? Morrer. Ela não quer morrer, ela tem medo. Portanto, se eu inventar alguma coisa que reforce o medo, eu estou fazendo dessa pessoa o que eu quero. Não estou falando que não vai ter casos, no caso do Covid-19, que tem gente que está mais propenso a. Lógico. Num universo de 7 bilhões de pessoas, você vai ter um universo de pessoas que não vai sentir absolutamente nada, outras pessoas que vão sentir um pouquinho, outras pessoas mais e outras que vão morrer.
E se a gente for falar em teoria da conspiração, se a gente for levar por esse lado, há quantos anos os idosos estão sendo vacinados? Por causa da gripe. Vacina da gripe. Quem diz para mim que esse público já não está sendo preparado para morrer? Quem garante para mim? Por quê? Só existe existem duas formas de você mexer no teu DNA. Sabia? Não, né? Só existem duas formas. Ou por vírus, ou por carga elétrica. Que é aquele processo do DNA, sinapse, aminoácido, aquilo que a gente vai estudar. Só tem essas duas formas. Portanto, se eu introduzir um vírus dentro da corrente sanguínea, e esse vírus gerar uma mutação no cordão de DNA, através do ribossoma, esse ribossoma da mãe, ele começa a passar para os seus descendentes a alteração genética. Só tem essas duas formas. Voltando para cá. Qual é a garantia que nós temos que a gente não foi predestinado e pré-determinado? Porque veja, olha que interessante. Pensa comigo. Vê se eu estou viajando muito. Se eu considerar o planeta Terra, e eu considerar religiões, se eu considerar seitas, se eu considerar escolas iniciáticas, se eu considerar política, e se eu chamar o planeta Terra de mente coletiva, religiões, mente coletiva 1, seitas, mente coletiva 2, escolas iniciáticas, mente coletiva 3, política, mente coletiva 4, e falar que uma pessoa que veio da religião, ela traz o que nela? Regras, normas, leis, ditadas por quem? Por esta mente coletiva. Por exemplo, você frequenta a religião católica. Todo domingo tem missa. Você fez um pecado? Tem que se confessar. Não, são leis, são padrões. Portanto, não vai para o inferno, né? Não. Então, assim, se você está ligado nessa mente coletiva, você está seguindo as regras, normas, leis dessa mente coletiva. Portanto, quando você casar, você vai casar com um espírita? Até pode ser, mas a probabilidade que você case com uma pessoa da religião católica é muito maior, porque o teu convívio é ali. Logo, o teu filho vai nascer com o quê? Regras, normas, leis pré-determinadas por essa mente coletiva. Portanto, ele vai executar o quê? Ele está destinado a executar estas formas coletivas aqui. Portanto, quem eu sou? Garante para mim que você não é pré-determinada. Que todas as formas de pensamento que você tem, todas, são frutos do teu consciente. Vou te provar, dá licença? Se eu chegar em você e fizer assim, ó. O que você vai fazer? Você vai falar, e depois, o que você faz? É assim mesmo, que fica doendo. Depois você xinga, briga. Nada, primeiro xinga. Se eu chegar e pegar e fazer assim, ó. Você pisca aí já. Por quê? Porque são programações pré-existentes que você sofreu. Por quê? Pela mente coletiva da qual você veio.
Portanto, como que alguém que foi predestinado, por quê? Essa mente coletiva aqui está vendendo o que para você? Olha que interessante. Essa mente coletiva vende o que para você? Deus. Essa mente coletiva vende o que? Deus. Essa aqui? Deus. E essa aqui? Felicidade e Deus. Portanto, a mente coletiva que existe no planeta Terra, independente de qual for, está falando o que para você? Que se você seguir o que eu estou falando, se você obedecer minhas regras, minhas normas, minhas leis, eu garanto que você vai chegar onde? A Deus. Logo, eu existo? Será que não tem nada de errado? Porque se todo mundo quer levar a Deus de uma forma diferente, eu estou criando vários relativos aqui, não estou? Porque esse aqui é diferente desse. Esse é diferente desse. Portanto, se existem relativos, como que eu posso ter o absoluto? Porque não é somando a parte que eu chego no absoluto. É fazendo a parte se tornar absoluta. Não é? Não é somando tudo isso aqui, ó, que eu vou ser um absoluto. Mas é fazendo esse aqui virar absoluto. Esse aqui virar absoluto. Aí eu faço a parte virar absoluto. Mas não é somando a parte que eu vou chegar no absoluto. Portanto, se aqui é relativo, esse Deus talvez não exista. E talvez comprove o porquê que eu não sou feliz. Porque eu busco Deus de uma forma relativa. Logo, eu existo. Quem que eu sou? Será que eu sou fruto de uma mente coletiva? Que me pré-programou e me predestinou a executar uma série de ações sem mesmo que eu soubesse? Porque já está gravado, né? Já está gravado. Você não lembra a tua gravação, a tua programação de 4 anos? Você nem lembra, quando você estava na barriga da tua mãe, o que ela falava, o que ela pensava, o que ela gostava, o que ela não gostava. E todo esse conjunto ela está passando para quem? As mães estão passando para os seus filhos. Então as mães já estão passando uma programação para os filhos. Você sabe qual foi? A tua? Então como que você pode falar que você existe? Como que uma pessoa dessa pode falar que sabe quem é? Quer água? Gostaria. Posso pegar esse copinho que está limpo? Ó? Sim. Só o Arthur, o Dantas, hoje ele está limpo. Eu estou brincando. Aqui tá... Ah, tem uma formiga. Não, estou brincando. O copo virado ali é porque não tem formiga. Tá? E além do mais, cada um tem sua canetinha. E aí o que acontece? Essa programação aqui, você não sabe qual é. E aí, você que está ligado a uma mente coletiva, por quê? Foi gravado em você que você quer ser o quê? Feliz. Você quer ser feliz. Só que se você vai querer ser feliz do jeito da programação que foi feita. Só que fala para mim, como que você chega na felicidade? Ninguém sabe responder. Uns buscam a felicidade no dinheiro.
Outros buscam felicidade no trabalho. Outros buscam felicidade nas mentes coletivas. Outros buscam felicidade na ilusão de um movimento. Então, assim, ele trabalha, vamos supor, ele está numa escola iniciática. Aí ele trabalha, ele vai, ele faz, não sei o quê, tem reunião terça, reunião quinta, tem um evento no sábado, tem um dízimo no domingo, tem não sei o quê. Ah, eu estou construindo um mundo bem melhor. Então ele cria a ilusão da utilidade. E ele grava isso no cérebro como forma de felicidade. Aí você chega numa pessoa dessa e pergunta assim, para um pouquinho, para. Responde para mim, quem é você? Pega uma pessoa de qualquer escola iniciática, qualquer uma, de qualquer religião, qualquer uma, e fala assim, vem cá, quem é você? Você existe? E aí você fala só isso aqui, ó, 20 minutos de aula para ele. Você fala assim, como que você pode falar que você existe, que você sabe quem você é, se você não sabe qual foi a tua programação? O que ela faz com você? Ela vai falar assim, ó. Ela vai criar o quê? Limite. Ih, cara, não me enche, hein? Não vem com esse papo. Ih, que conversa, cara. Hoje é sábado. Ih, ó. Me deixa quieto. Aonde eu tô feliz pra caramba. Porque eu tô trabalhando, eu vou, eu faço, eu tô feliz. Não é assim? Ela te coloca o quê? Ela te coloca um limite. Se você tivesse chegado no Arthur e falado, então, Arthur, sabe o que é? Eu tenho um trabalho de escola hoje para fazer. Não é assim que a gente escuta? A gente não escuta isso? Aí você fala, nossa, olha, eu cheguei lá sem saber o que era. Sabe o que eu gostei? Pô, parece ser legal, o pessoal parece ser legal. Ó, tem um pessoal novo, não sei o quê. Parece que o cara que fala lá parece que é legal. Parece que é legal. Vamos fazer? Então, sabe o que acontece? Tá frio. Aí você fala, tá bom. Daqui uma semana, 2, 3. Puxa, vamos lá, porque lá é legal, não sei o quê. Então, olha, minha mãe falou que vem em casa hoje. Aí passa 3. Então, o meu irmão que mora lá na China falou que vem hoje. Aí você pergunta, mas ele comprou passagem? Então, não sei, mas ele falou que vem. Quer dizer, então essa pessoa fica arranjando um monte de desculpa para colocar em você o quê? Limite. E você? Quais limites que a gente se põe? Porque, veja, seria falta de inteligência, entendeu? Entender este processo e desconsiderar que na nossa programação não foi colocado limite. Não é verdade? Seria falta de inteligência. Acreditar que tudo tem uma razão de existir, que tudo, e não acreditar em limite. E aí você explica isso para a pessoa. Você fala, olha, sabe o que acontece? Eu estava dormindo. Porque assim, eu não sei o que aconteceu. Falaram para mim que a escola A era legal pra caramba. Eu fui. E por causa do convívio, por causa de não sei o que, eu fiquei. Aí depois, eu não sei como é tudo isso. Eu comecei a pensar melhor. E aí a gente escuta como que eu fiquei 10, 15, 5, 3, 20 anos no mesmo lugar e não aconteceu nada com ela. Aí você fala assim, o que aconteceu com a pessoa?
que isso acontece? Por que ela se coloca limite? Advindo de uma mente coletiva? Porque ela, pessoa, assume pré-conceitos. Como assim, Marcos? Então, você trabalha onde? Cisco. Aqui? É, Ih, pode esquecer, você nunca vai ser rica. Só quem é rico trabalha na Coop. Você quer ganhar dinheiro, frente? você quer ficar rica, tem que trabalhar na Coop. Se você não trabalhar na Coop, você não vai ser rica. Você é loira? Hã? Quase, né? Acho que sim. Só quem vai casar com homem rico é morena. Loira não casa. Quanto você tem de altura? 1,64. Não é assim? 1,65. Então é assim. Então, é só quem tem 1,70 m para cima que vai ser feliz. O que você está adotando? Preconceito. Ditados por quem? Por estas mentes coletivas, as quais você aceitou. E na hora que você aceitou, você criou o que para você? Limites. Por ter criado limites, para justificar o limite, entendeu? Para poder dar razão ao limite. Justificar. Você criou o quê? Preconceitos. Ou você aceitou os preconceitos existentes naquela sociedade e fez o que com eles? E os fez verdade. Como que você os fez verdade? Através de dogmas. O que são dogmas? Verdades pré-estabelecidas, as quais você acreditou, e por acreditar você deu vida para ela. Portanto, aquilo que você acreditou se tornou vida para você. E aí você acreditou. Quem eu sou? Eu existo? Então, como que alguém com tudo isso aqui pode ter coragem de mudar? Se para ela isso aqui tudo não faz sentido. Como? Porque é mais fácil acreditar em autossabotagens. O que são autossabotagens? Não acredito nada disso aqui. Isso aqui tudo é mentira. Isso é tudo baboseiro. Isso aqui. Autossabotagem. Deus quis assim. Sabe o que é? Deus falou para ser assim. Então, meu irmão vai chegar da China, eu não posso. Aí você começa a criar um monte de autossabotagens que tem por objetivo deixar você dentro do teu limite. Que veio de onde? Destas mentes coletivas, as quais predestinaram você a ficar pré-determinada a executar uma razão dela, mente coletiva, não é sua. Aí você fala assim, caramba, então quer dizer que eu sou fruto de mente coletiva? E como é que eu faço para sair disso aqui? Coragem. Coragem do quê?
E aí que começa o grande problema de todo mundo. Esse pessoal aqui já venceu isso, viu? Isso aqui, Francisco, Charles, isso aqui tudo não é verdade. O Tiago lá, o Rodrigo, já venceram tudo isso. Por quê? Porque eles não trabalham mais com imagens pré-existentes aqui. Porque essas imagens pré-existentes eram de onde? Renata, fala. O que você entendeu? Essas imagens aqui que estão no teu cerebelo, quem que passou para você essas imagens? A vida? A mente coletiva. Portanto, a tua razão hoje, ela está baseada onde? A tua vida foi escrita em qual razão? Da mente coletiva. Portanto, o que eu estou falando para você agora, e para quem está nos ouvindo, para o Charles, se não ficou entendido, você já entendeu isso, né, Francisco? Já. E para o Francisco, é assim, que tudo isso aqui que eu estou desenhando para você, você não vai acreditar. Você vai ter uma dificuldade enorme de acreditar nisso aqui. Por quê? Porque todas as formas de pensamento que estão gravadas em você vieram de onde? Destas mentes coletivas. Portanto, quando eu falar para você, pega, Eu ia pegar. você está usando o quê? A mente? Você está usando uma programação pré-existente. Você não pensou. Você só executou. É assim que você funciona na vida inteira. Você não parou para analisar. Você não parou para analisar se essa escola iniciática está correta. Você não parou para analisar se a religião está correta. Você não parou para analisar. Você só seguiu. Como que você quebra isso? Como que você fala assim, ó, chega. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender se eu existo. Só tem um caminho. Só tem um caminho. Através da coragem. De não mais utilizar as imagens que estão programadas dentro de você. Que fazem você acreditar que Covid-19 vai te matar. Não vai. Você não sabe se você já pegou, você já fez teste. A minha mãe já pegou. Provavelmente assim. Então, você morreu? Não, nem senti nada. Então. Não, minha filha não quis que eu saísse perto. Então, mas não, Renata, é assim, ó. Olha o medo que eles geraram nas pessoas. Programação monarca. Olha lá. Programação monarca. Tem muitas escolas que pregam pelo medo. Olha, se você sair daqui, vai acontecer o fatal para você. Fatal é morte. E aí o cara fica com medo de morrer. Só que ele não entende que esse medo é que está matando ele. Olha, religião. Você tem que confessar os teus pecados. Porque se você não confessar, você não vai para o céu. Ou Deus não te perdoa. É só através do medo. Aí você fala, ah, Marcos, mas espera aí, quando você crescer e virar grande, você vai fazer a mesma coisa. Não, não vou. Tanto não vou que eu já estou ensinando como que é. E se algum dia eu ficar maluco e for querer fazer, o que você vai falar para mim? Meu amigo, você está maluco? Você me ensinou completamente diferente. Isso nunca vai acontecer, tá? Não, isso nunca vai acontecer. Aqui sempre será assim. E aí você fala, mas como? Como que eu posso ter sido fruto de uma mente coletiva?
Eu preciso mudar esse negócio. Eu preciso sair disso aqui. Eu preciso existir. Porque talvez conceito de felicidade, de amor, de paz, de alegria, de mundo bem melhor, pode ser fruto de uma mente coletiva, a qual eu fui pré-determinado. E hoje, eu nem paro mais para analisar, que é a história da caneta. Não, é verdade. Eu fiz o teste de propósito. Para te mostrar, para você ver que realmente você tem reações que foram pré-determinadas. E você não pensou, você só executou. Você quer prova maior que essa? Que você não sabe quem você é. E que hoje o teu conceito de existência pode ser muito diferente do nosso conceito de existência. E que talvez o nosso conceito de existência esteja baseado em saber quem eu sou. Porque se eu souber quem eu sou, eu vou saber o que foi a programação, e nesse momento eu vou saber o porquê que eu sofro. Porque não fui eu que, esse imbróglio todo aqui, eu aperto descarga, deixa que não é meu isso aqui. Isso aqui veio de pai, de mãe, de avô, de avó. Isso aqui não é meu. O que eu quero é isso aqui, ó. E aí você para de sofrer. E talvez para nós felicidade seja isso. Esse é o resumo. Faltou alguma coisa? Ficou com dúvida? Charles, tem dúvida? Pessoal da live, tem dúvida? Francisco, está com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, por favor. Não precisa estar focado na aula de hoje. Pode ser qualquer tipo de pergunta sobre qualquer assunto. Não tem problema, pode perguntar. Você vai ter um problema sério. Você vai ter um problema muito sério. Primeiro é vencer o medo. Isso aqui é uma condição sine qua non para todo mundo que está aqui. Porque assim, ó, essa verdade vai de encontro com tudo que existe hoje no planeta. Estou dando a minha palavra para você. Isso aqui é verdade que eu estou falando. Eu não estou mentindo para você e nem para quem está me assistindo. Só que ele vai de encontro com todos. Porque o que nós estamos falando aqui? Que para você ser livre, você tem que saber quem você é. E tem que saber a tua existência. E nesse momento, você vai ter o segundo problema. Porque você vai ter que acreditar. No quê? Em você. Não dá para você acreditar em você agora. Por quê? Porque todas as formas de pensamento que você teve, ou que você tem, vieram da onde? Das mentes coletivas. Portanto, eu vou plagiar Einstein. Resolver problemas no mesmo patamar em que eles foram criados é insanidade. Então, é assim, para você entender isso aqui, você vai ter que acreditar em quem? Em mim. E esse é um problema para você. Porque você já deve ter sido tão enrolada e ter contado tanta mentira, que você vai falar assim, não vou acreditar nesse cara. Nem sei quem ele é. Não é porque o Arthur falou que ele é um cara legal que você está maluco. A minha responsabilidade aqui vai ser o quê? Apresentar para você a sabedoria. E a nossa responsabilidade vai ser o quê? Ação. O que significa?
Significa que, se você acreditar que você está no caminho agora correto, que esta forma de pensar vai mostrar para você quem você é e vai dar existência a você, e a minha responsabilidade é mostrar a sabedoria, e a nossa responsabilidade é a partir do momento que você constatar isso, é não mais deixar ninguém aonde? Na escuridão. É no mínimo fazer o que o Arthur, o que o Dantas falar. É lógico, você não vai pegar na pessoa e falar, vem cá, você não vai fazer, não é isso. Mas assim, quando a pessoa vier falar bobagem para você, você vai falar assim, para um pouquinho. O que você está falando é bobagem. Porque eu sei que é assim que funciona. Eu sei que o processo é assim. Nós vamos explicar bem melhor isso aqui amanhã. Bem melhor, no nível do detalhe. É assim que funciona. Portanto, utilizar a razão que você tem hoje, no mínimo e no máximo, é chegar onde você chegou. Porque você está utilizando a razão que você tem. Então, assim, se você tivesse uma razão, você teria chegado em outro lugar. Entendeu? Mas o máximo que você conseguiu chegar foi aqui. Eu não estou falando aqui no ar, estou falando essa Renata aqui. Só. Tá bom? Tá. Então você é feliz. Então tua vida está tudo bem. Então assim, então você não deve ter fuga psicológica, você não deve ter complexo de inferioridade, você não deve ter complexo de superioridade, você não deve ter nenhum tipo de problema emocional, você deve ter uma vida estável, você não tem problema de comer, você não tem... Então está tudo certo ali. Não é? Não tem medo, está tudo certo. Logo, terminamos aqui. Terminamos aqui. Pessoal, estou à disposição para esclarecer, para comentar, para explicar qualquer tipo de dúvida que você tenha. Estou à disposição. Você entendeu tudo? Fala sério. Por que você está quieta? Você está tímida? Não, sou. Você está tímida? Tô tímida. Ah, que signo você é? Peixes. Não deveria ser, né? Eu acho que não deveria ser, não. Não deveria ser. Se Mas no fosse último câncer... dia, no último dia. Não, se fosse câncer, tá tudo bem, Foi mas... do dia 20. 19. Tá. Último dia. Pessoal, Francisco, fica aí. Pessoal da live, obrigado. Fiquem em paz. Eu tava com saudade de voltar a falar aqui. Então amanhã às 8 horas, aqui. Caio, ô Charles, por favor, conversa com o Rodrigo e com o Caio se vocês querem fazer o curso, o módulo 2, tá? Já está agendado com outro pessoal que vai ser segunda-feira, dia 9. Então vê se vocês querem fazer e me dá esse retorno, por favor, tá bom? Eu só vou desligar a live. Francisco, se você quiser continuar, você que segue. Obrigado, pessoal. Até amanhã às 8 horas. Deixa eu desligar aqui.